alguns anos atrás, muitos anos atrás, nós tínhamos aqui em Jiquié, convivia na nossa comunidade e atuava na comarca de Jiquié, um advogado, uma figura muito agradável, bom papo, e era meu amigo, né? A gente tinha muitas oportunidades de se encontrar e no informal, né? Tomar cervejinha, bater papo, dar risada, contar casos e causos. E esse advogado era muito considerado dentro da classe pelo fato de que ele era aquele estudioso, não é, de bons pareceres, um causídico, né, de ações que realizava. E me chamou a atenção um dia que eu o encontrei num local e puxei um papo com ele e ele estava na pressa, na correria. E ele me falou assim: Wilson, depois a gente conversa, porque eu vou ali soltar um passarinho da gaiola. Eu não entendi bem, né? E foi um termo figurativo, mas eu soltar passarinho e tal. No outro dia, quando eu reencontrei e tomei conhecimento de que uma figura, também conhecida aqui na cidade, estava presa por ter cometido um grave delito. A sociedade toda esteve mobilizada, porque tirou a vida de um cidadão aqui da comunidade. E a comunidade muito revoltada e uma série de situações. E ele vinha me dizendo depois que eu tirar o passarinho da gaiola foi dar entrada na ação, né, na defesa que ele fez, e conseguiu habeas corpus para o cidadão responder, aquela coisa da questão jurídica. E isso eu falei assim, eu me lembro bem, eu comentei assim: ô doutor fulano, rapaz, esse cara cometeu um crime bárbaro, matou um cidadão, ficou indefeso, e ele perseguiu, matou e tal, e o senhor soltou. Ele falou: rapaz, eu também tive o mesmo sentimento seu enquanto cidadão, enquanto pessoa. Mas como advogado, eu me baseei no que está no processo e encontrei as falhas que me permitiram colocá-lo em liberdade. Essa é a minha função. Se eu fosse analisar como o cidadão, como amigo, ele teria que estar na cadeia mesmo. Aí eu parei um pouco para pensar. E estou hoje em 2021, aí eu dou aquele lapso enorme, né? Aquela adiantada no tempo. Ontem a Câmara de Vereadores de Jequié se reuniu e colocaram alguns pronunciamentos como uma sessão histórica. Entendia, ou pelo menos entendiam os senhores vereadores que lá estavam, a bancada de maioria hoje, né, dos vereadores, que nessa sessão de ontem, que começou às 17h e 21h37 ela foi encerrada, que após a comissão processante ter elaborado as suas investigações, apurações e ter emitido o seu parecer final, que seria cassado agora, em termos definitivos, o mandato do prefeito Sérgio da Gameleira. Quando foi por volta que eu saí da rádio ontem, que eu trabalho, às 13 horas e fui para casa, eu comecei a manter alguns contatos. Nós temos nossas fontes de informações e a gente tem que ir para coordenar nossas leituras da situação, e ligar para fontes diferentes, para ouvir muita coisa. E eu comecei a ligar. Às 3h30 da tarde, às 15h30, eu tinha uma informação de um lado que a Câmara alcançaria os 13 votos, que são o chamado 2/3 do número de votos disponíveis na Câmara, para que fosse, no caso, cassado o prefeito. 2/3. Eu cheguei a comentar com uma pessoa que eu tinha ouvido essa informação, disse que tinha vindo alguém de Salvador, que tinha interferência do deputado daqui da cidade, e parará de um deputado que é candidato, a coisa toda. Foi essa a conversa. Mais tarde, eu sempre buscando as informações para não me precipitar nas minhas conceituações, uma outra pessoa, mais duas que eu liguei, disseram para mim o seguinte: o resultado da sessão, a sessão terminou às 21h37, com o resultado final. Isso era 15 horas, ou seja, nem a sessão tinha começado. E uma pessoa me falou: a sessão de hoje vai ter o seguinte resultado: 11 votos favoráveis à cassação, 6 votos contrários e 2 vereadores não comparecerão à sessão.
15 horas. 17 horas eu liguei o meu YouTube e vamos acompanhar a sessão. Discursos inflamados dos vereadores de oposição, defesas meio confusas e muita coisa que não estava no processo sendo arrolada e colocada. E eu esperando para ver. Daqui a pouco chega o conhecimento. 2 vereadores, aí já se consumou aquilo que tinham me dito 15 horas. 2 vereadores não compareceram. Vereadores que são, inclusive, do grupo ligado ao deputado Euclides Fernandes, que tem hoje 8 vereadores ligados a ele. E 6, melhor dizendo, dos que estavam lá. E o que é que aconteceu? O filho que é vereador e filho do deputado não foi. Ramon Fernandes alegou que estava viajando, justificou. Beto de Lalá também não compareceu, alegou que estava doente, parece até que falou alguma coisa do coronavírus. Pronto, não foram os 2. Discursos, posicionamentos, críticas, defesas foram feitas de suas integridades. E eu pensando comigo, sem ser advogado, e me lembrando de Soltar o Passarinho lá dos anos 80, quando esse jurista, por isso que eu usei a figura de linguagem que ele usou para mim, que o que interessa é o que está no processo. Não adianta você colocar fatos que não estejam. Porque a comoção, porque a população não está aceitando mais, porque não sei o quê. Não é isso que entra no processo. E eu acompanhei tudo e fui até que eu assisti com muito cuidado, com muita atenção, o pronunciamento de um advogado que não conheço, deve ser de Salvador, porque ele referiu-se a todo tempo que ele aqui estava como advogado de defesa do prefeito naquele processo, doutor André Requião, esse é o nome. E ele mostrou juridicamente, eu já sabia qual seria o resultado. Eu quero dizer até que não foi nenhuma influência dessa contexto, tanto os acusados como os que defenderam, queria mudar o resultado, porque o resultado eu sabia e que foi o que consumou às 15 horas, então já era carta marcada. Isso para o povo entender. Não foi nem a defesa, nem os erros apontados pelo advogado que influenciaram na decisão. A decisão já foi definida, quem ia apoiar e quem ia derrubar. Mas ele mostrou uma série de situações e que, inclusive, ele não parece que ele falou, deixa acontecer, que nós não vamos entrar na discussão, porque vai ser questão de interpretação. Não é? E a interpretação, às vezes, né, não é bem aquela. O presidente da Câmara, por exemplo, a interpretação dele disse, eu vou continuar votando. Na interpretação do advogado, ele não deveria votar porque diz lá, eles têm uma interpretação da lei, de outra lei, e aí diz que o presidente da Câmara só vota na eleição da mesa diretora, no caso de desempate, em casos específicos. Numa votação dessa, ele não votaria. Mas o presidente da Câmara, amparado pelos seus, votou. Os 11 votos contra o dele. Seriam 10 com dele 11. O que chego a entender é que o prefeito do município, Sérgio, nesse processo, que foram apresentadas, inclusive, foram 40 páginas, mas alguns mostraram, esses 2 advogados que usaram, o Tiago Vilas Boas, da defesa, que é o advogado da prefeitura, e o doutor André Requião, mostrou algumas inconsistências jurídicas. Ele mostrou assim claramente, só uma pessoa muito leiga para não entender. Não influenciou no resultado, mas ele mostrou inconsistências, que inclusive ele disse que não ia mexer, não interessava. A questão do voto do presidente, a questão do soldado Gilvan, que naquele momento, enquanto inimigo declarado do prefeito, com processo contra o prefeito contra ele, com troca de farpas, não é um amigo, poderia ser arguída a suspeição e ele não votar, ele ser retirado. Ele citou até que o juiz, por exemplo, que tem um problema com a pessoa, ele tem que dizer, eu não tenho condição, né, de ser juiz desse caso, porque eu tenho problema com o réu, com a pessoa, enfim. E questão das testemunhas também foi muito questionada. As testemunhas foram apresentadas pelo prefeito. Não teve testemunhas, ou pelo menos não foram arroladas. Não tem documentos juntados à ação que foi do Ministério Público, que foi assinada numa ação civil, com pedido pelo professor José Carlos.
Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-V, arrumou, teve um advogado que foi ali, deu a formatação e deu entrada. Então teve tudo isso, mas nada disso pesou na decisão, porque a decisão bateu a mesma que eu tenho gravada e que me foi confirmada às 3 horas da tarde. 11 votos a 6. Com 11 votos a 6, o que poderia ser uma sessão histórica, transformou em uma sessão que, diriam muitos assim, terminou em pizza. Porque foi os mesmos resultados de antes. O prefeito, desde quando ele tinha vereadores que hoje são de oposição e que antes votavam com ele, e não deixaram que andasse esses projetos, esse processo. O afastamento da vez passada, o juiz deu um parecer num dia, virou, no outro dia, quando leu melhor, quando viu que estava errado, voltou. Aqueles 5 dias que ele saiu por conta daquela situação que veio a Polícia Federal e tal, está aí em discussão, mas ele voltou, ele ficou só afastado cautelarmente. E ontem o que a gente viu foram Emanuel Campos, sem nenhuma novidade, votou pela cassação, pelo afastamento, o impeachment do prefeito. Soldado Gilvan, nada de novo. Ivan do Leite, que hoje é do grupo da maioria, deixou a base do prefeito há algum tempo. Gutinha também seguiu a orientação, que hoje está participando de outro grupo, mas era governo há bem pouco tempo. Joaquim Caires, de oposição, normal. Dorival Júnior, também de oposição, desde o início da minoria, quando ainda era a minoria, ele estava do lado. O Aldemilson Careca, que não podia votar contra o que ele próprio presidiu, que foi a comissão processante, ele era o presidente. O Guião, que todo momento alguma coisa o desagradou demais, que ele esbraveja, está votando e ele fala, e a gente sente que é o sentimento ali de um cidadão que está chateado por alguma coisa, não sei bem o que é. Laninha, relatora, não ia votar contra o próprio relato que ela fez, o relatório. Colorido, de oposição também desde o início. Regis Silva, vereador, que também teve seu posicionamento contrário desde o início da gestão. Estava aí. Quem votou contra a cassação e foi definitivo e decisivo? Esses sim impediram a cassação. O problema não eram os 11 que eu votar favorável. O problema eram os 6 que a oposição não conseguiu atrair. Esses se mantiveram. Zé Simões, que é o líder do prefeito, fez o pronunciamento, inclusive desafiou. Não pode falar isso. Pode, eu vou falar. Diga que eu estou falando. Desafiou todo mundo. Diz todo mundo, presidente da casa, a justiça. Eu vou falar o que eu estou falando. Mas não pode. Pode, eu vou falar. Debite a mim. Manda a justiça. Pronto. Eliezer Fi, que é vereador de muito tempo, foi presidente da Câmara, tomou sua posição e declarou por quê, que ele manteve a decisão anterior. Da outra vez ele não votou, mas dessa ele manteve e disse: não voto favorável à cassação. Todos esses aqui. Marcinho Melo, que é o Márcio, todo mundo não esperava diferente. Roque Silva, que começou o pronunciamento falando em gratidão. Diz que o que ele procurou mostrar o que ele tem feito e um pouco estava se lixando com o processo, porque ele já tinha uma decisão tomada. Pastoleiro, que não se pronunciou, e Guina Produções, que também não se pronunciou, mas já estava com tudo definido para votar. Como nós dissemos, Ramon e Beto de Lalá não votaram. De histórica, tudo é história. Até isso aqui que a gente está falando agora pode um dia ser parte da história, né? Mas não teve nada de novo. A sessão de ontem, que pese ter sido demorada, sem a presença de público, ter sido muito acompanhada pelas emissoras de rádio. As emissoras, logicamente, foram para lá, divulgaram. Muito bom para transmitir. Emissora web, 2 emissoras da cidade, inclusive, que tinha, no caso, os donos diretamente interessados no processo. É bom entender isso, mas não estou tirando o mérito delas divulgarem. Na própria Facebook da Câmara e no YouTube para tornar bem transparente. Na verdade, nada de novo. E se tem passarinho aí para ser preso, eu vou seguir o que meu amigo lá atrás me fez, né? Eu ter a criatividade, pelo menos assim, filosófica, de 2021 usar esse termo. O passarinho vai continuar solto. Por quê? Porque o processo, além de ser falho, não está pesando muito, se foi bem feito ou mal feito. O que está pesando é que o prefeito tem em torno dele os votos que impedem o
2/3. Economizaria muita coisa se tivesse entendido isso. Claro que todo mundo quer visibilidade nesse momento, porque quem vota a favor do prefeito que está com uma baixa popularidade, ou seja, aprovação, pode parecer que nesse momento conquistou votos. Eu não acredito. Porque quando as pessoas criticam, generalizam todos. Não falam apenas dos que votaram a favor. Então, se quis com isso, eu faria um desafio. Eu quero entender qual vereador, qual dos 19 vereadores vai ganhar assim, uma quantidade considerável de novos votos quando for candidato à reeleição por ter votado pelo cassação no prefeito. Ele vai ter os votos dele, que ele vai trabalhar e tem. Não vai agregar ele nenhum voto novo. Para os que votaram contrário, que votaram contra o processo e a favor de que Sérgio continue, não vai tirar voto deles consideravelmente, porque eles têm o raio de ação dele. Vai aumentar críticas contundentes, né? Ah, votou a favor, vocês serão, mas uma certa época estava um clima assim aqui de que aí eu perguntei a uma pessoa que criticava muito: tu votou nesse vereador que tu bate tanto? Eu nunca votei nele, não. Então não muda muito, é a opinião pública que se manifesta. Mas o vereador cumpre ali o seu papel. A sessão, que poderia ser histórica e talvez seja, não deu em absolutamente nada do que esperavam os que têm maioria, mas não têm a suficiência do número de votos para afastar o prefeito mais uma vez, e o prefeito caminha aí para os seus próximos 4 meses. Não é possível que vão abrir outro processo desse para novamente passar por um momento no final de uma gestão. Aí